My beloved brothers and sisters, I'm Meus so amados grateful irmãos for e the irmãs, privilege to sinto-me imensamente grato pelo privilégio de falar a vocês diretamente da África. É uma bênção ter a tecnologia hoje e poder usá-la da maneira mais eficaz possível para me dirigir a vocês onde quer que estejam. Em setembro de 2019, quando participávamos de um seminário para a liderança da missão, a irmã Mutombo e eu tivemos o privilégio, enquanto servíamos como líderes da missão Maryland-Baltimore, de visitar alguns lugares históricos da igreja em Palmyra, Nova York. Nossa visita se encerrou no Bosque Sagrado. Nosso intuito ao visitar o Bosque Sagrado não era de ter uma visão ou uma manifestação celestial. No entanto, sentimos realmente a presença de Deus naquele local sagrado. Nosso coração ficou repleto de gratidão pelo profeta Joseph Smith. Enquanto voltávamos de nossa visita, a irmã Mutombo percebeu um grande sorriso em meu rosto e perguntou: "Qual é o motivo de sua alegria?" Respondi: "Minha querida Natalie, a verdade sempre triunfará sobre o erro e a escuridão não continuará na terra, graças ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo." Deus, o Pai, e Jesus Cristo apareceram ao jovem Joseph Smith para trazer à luz o que estava oculto, para que recebêssemos o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Após quase 200 anos, muitas pessoas ainda buscam as verdades necessárias para se tornarem livres das tradições e das mentiras que o adversário espalha pelo mundo. Muitas pessoas estão cegadas pela astúcia sutil dos homens. Em sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ensinou: "Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará." O Salvador prometeu que ele será a luz para todos os que ouvirem suas palavras. Há 35 anos, meus pais também estavam cegos e buscavam desesperadamente saber a verdade e se perguntavam onde poderiam encontrá-la. Meus pais nasceram em um vilarejo em que as tradições estavam muito enraizadas na vida de pessoas e famílias. Eles deixaram o vilarejo quando eram jovens e foram para a cidade em busca de uma vida melhor. Eles se casaram e começaram a formar sua família de maneira modesta. Quase 8 pessoas viviam em uma pequena casa. Meus pais, 2 de minhas irmãs, eu e um primo que morava conosco. Eu me perguntava se realmente éramos uma família, uma vez que não podíamos jantar na mesma mesa que meus pais. Quando nosso pai voltava do trabalho, assim que ele entrava na casa, era-nos pedido que ficássemos do lado de fora. Nossas noites eram muito curtas, já que não conseguíamos dormir por causa da falta de harmonia e de amor verdadeiro no casamento de nossos pais. Nossa casa não era apenas era pequena em tamanho, era também um local escuro. Antes de conhecermos os missionários, todos os domingos íamos a igrejas diferentes. Era nítido que meus pais buscavam algo que o mundo não podia oferecer. Continuamos com essa prática até conhecermos o Elder e a Sister Hutchins, o primeiro casal missionário chamado para servir no Zaire, conhecido hoje como República Democrática do Congo, ou Congo-Kinshasa. Quando começamos a receber a visita daqueles missionários maravilhosos, que eram como anjos de Deus, percebi que algo começou a mudar em nossa família. Depois de nosso batismo, realmente começamos a ter gradualmente um novo estilo de vida, graças ao Evangelho restaurado. As palavras de Cristo começaram a acalentar nossa alma. Elas começaram a iluminar nosso entendimento e se tornaram deliciosas para nós, pois as verdades que recebemos eram visíveis e podíamos ver nelas luz. Luz essa que se tornava mais brilhante a cada dia. A compreensão dos porquês do Evangelho estava nos ajudando a nos tornar mais semelhantes ao Salvador. O tamanho de nossa casa não mudou e nossa condição também não. Testemunhei, no entanto, uma mudança de coração em meus pais a orarmos diariamente pela manhã e à noite. Passamos a estudar o livro de Mórmon, a fazer reuniões familiares e então nós nos tornamos uma família de verdade. Todos os domingos acordávamos às 6 da manhã para nos preparar para ir à igreja. Sem reclamar, viajávamos por várias horas
para participar das reuniões. Foi uma experiência maravilhosa de se testemunhar. Nós, que antes vivíamos em trevas, afugentamos as trevas de nosso meio e passamos a ver uma grande luz. Lembro-me de um dia, quando eu não queria levantar cedo para a nossa oração familiar, em que reclamei para minha irmã: não há nada mais para se fazer nesta casa, a não ser orar, orar e orar? Meu pai ouviu meu comentário. Lembro-me da reação dele. De maneira amorosa, mas firme, ele me ensinou: enquanto você morar nesta casa, você vai orar, orar e orar. As palavras de meu pai ecoavam em minha mente todos os dias. O que vocês acham que a irmã Mutombo e eu fazemos com nossos filhos hoje? Nós oramos, oramos e oramos. Esse é o nosso legado. O homem que nasceu cego e foi curado por Jesus Cristo, ao ser questionado por seus vizinhos e pelos fariseus, disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, e lavei-me, e vi. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Nós também éramos cegos e agora podemos ver. O Evangelho restaurado tem influenciado nossa família desde aquela época. Compreender os porquês do Evangelho já abençoou 3 gerações de minha família e continuará a abençoar muitas gerações que estão por vir. Jesus Cristo é a luz que brilha na escuridão. Quem o seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por quase um ano, entre 2016 e 2017, o povo da região de Kasaï enfrentou uma terrível tragédia. Foi um período muito sombrio para o povo devido aos conflitos entre um grupo tradicional de guerrilheiros e a Força Nacional. A violência se espalhou da região central de Kasaï para as regiões mais distantes. Muitas pessoas abandonaram seu lar para se esconder no matagal. Essas pessoas não tinham nada, não tinham comida, nem água, e entre elas havia alguns membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias na região de Kananga. Alguns membros da igreja foram mortos pela milícia. O irmão Honore Mulumba, da Alenganza, na cidade de Kananga, e sua família foram algumas das poucas pessoas que permaneceram escondidas em casa, pois não sabiam para onde ir, uma vez que as ruas se transformaram em um campo de batalha. Certo dia, um dos homens de uma milícia vizinha percebeu a presença do irmão Mulumba e de sua família, que haviam saído à noite para procurar vegetais em seu jardim para comer. Um grupo da milícia foi então até a casa deles, expulsou-os de casa e disse que eles deveriam decidir entre seguir as práticas da milícia ou morrer. O irmão Mulumba, com muita coragem, disse: sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha família e eu aceitamos Jesus Cristo e temos fé nele. Permaneceremos fiéis aos nossos convênios e aceitaremos a morte. Eles responderam: por terem escolhido Jesus Cristo, o corpo de vocês será comido pelos cachorros. E prometeram retornar. No entanto, eles nunca retornaram. A família permaneceu lá por 2 meses e não voltou a ver aqueles milicianos. O irmão Mulumba e sua família mantiveram a tocha de sua fé acesa. Eles se lembraram de seus convênios e foram protegidos. Jesus Cristo é a luz que devemos levantar nos momentos de escuridão em nossa vida mortal. Quando escolhemos seguir a Jesus Cristo, decidimos ser modificados. Um homem modificado por Cristo terá Cristo por seu capitão. E assim como Paulo perguntará: Senhor, o que queres que eu faça? Nós seguiremos os seus passos. Nós andaremos como ele andou. Parece o testemunho dele que morreu, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia e subiu aos céus para que vocês e eu recebêssemos as bênçãos da imortalidade e da salvação. Ele é a luz e a vida e a verdade do mundo. Ele é o antídoto e o remédio para a confusão que há no mundo. Ele é o padrão de excelência para a exaltação. Sim, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.